Os anos 80, aqui no Rio de Janeiro, foi um momento espetacular. Você tinha tudo, a cidade estava viva, sabe? Estava viva, era lindo, era maravilhoso. As pessoas viviam nos ateliês uns dos outros, ninguém falava sobre carreira, todo mundo falava sobre trabalho, sabe? Era lindo, era muito bom. Aqui no Rio de Janeiro estava acontecendo um momento muito experimental, ligado à questão tridimensional instalativa, de instalações, esculturas contemporâneas, questões de processo, questões de, vamos dizer, conceituação, e elas eram basicamente patrocinadas pelo Estado, porque aqui existia a Funarte, que era fortíssima nessa época, com um programa de galerias assim incrível, a Galeria Sérgio Millet, o Ciclo de Escultura Macunaíma, que trouxe uma geração de artistas super importantes, a reforma das galerias na Funarte para incorporar esse novo momento de uma forma adequada. As galerias ficaram limpas, com uma boa iluminação. A Galeria Cândido Mendes, que foi outro momento, assim, verba privada, mas um espaço institucional dentro da Universidade Cândido Mendes. E pela prefeitura, a Rio Arte, com programa de vídeo, com programa de publicações, convidando os artistas plásticos para fazer cartazes para shows, vídeos super abertos e experimentais sobre o trabalho de cada um dos artistas convidados. Isso sumiu, cara, sumiu. Eu sempre trabalhei com trabalho de natureza tridimensional. Comecei a trabalhar nos anos 80 e continuo a trabalhar até hoje. Meu trabalho é um trabalho de natureza mental. Eu estou sempre perseguindo ideias e todo o processamento de material ele ocorre para explicitar essas ideias. O trabalho que eu estou apresentando nessa exposição, Fugaz, é uma peça da minha primeira exposição individual, que ocorreu na Galeria Cândido Mendes, em Ipanema. Esse trabalho, ele lida com essa questão de, vamos dizer, um elemento do trabalho reflete o outro elemento do trabalho, que reflete o outro elemento do trabalho e cria um circuito fechado de significados. E nessa época, eu trabalhava com elementos muito abstratos. Mais tarde, o trabalho vai começar a se mover na direção dos objetos do mundo. Mas esse trabalho, ele é todo em torno da questão do círculo, né? Então, é um meio círculo que ele, de certa forma, está contido na mangueira plástica transparente, cuja seção é um círculo, na bola de gude, que é uma esfera, cuja seção é o círculo. São, vamos dizer, reflexos, são configurações, diferentes configurações da mesma forma. O círculo no plano, o círculo como seção do tubo, o círculo como seção da esfera, a transparência e a opacidade, e um elemento vai remetendo ao outro e criando um universo ali, sei lá, com contornos porosos. Na verdade, eu fico sempre reconhecendo uma determinada matéria porosa em torno dos objetos, em torno da definição dos objetos, que permite deslocamentos que eu acho que são bem interessantes. E eu gosto de ficar nesse lugar de verificação dos deslocamentos. Em 89, eu me mudo para Nova York, onde eu fico por 16 anos, de janeiro de 90 até 2006. Alguma coisa nessa movimentação, nessa mudança, trouxe a sensação, a ideia de que o objeto abstrato não me interessava mais, que eu queria um mundo dentro do trabalho. Então, essas relações entre elementos que se refletem, ela passa a se posicionar em objetos e em procedimentos mundanos, cotidianos. O que é um dado biográfico? Essa questão de eu ter me tornado uma estrangeira no lugar onde eu me situava também criou uma certa cisão e o trabalho começou, de certa forma, a funcionar não por equivalência, não por similaridade, mas ele começou a funcionar por procedimentos de oposição.
Então, por exemplo, eu comecei a trabalhar com Mundo como uma Laranja, que é uma série de trabalhos que eu desenvolvo até hoje. O Mundo como uma Laranja era sempre um objeto cotidiano, que foram os mais diversos, e foram dezenas de objetos, com um determinado procedimento de balcão de cozinha, como fatiar, descascar, cortar ao meio, procedimentos que eram executados normalmente em frutas e vegetais, vamos dizer assim. E eu fazia uma transposição desse procedimento para o objeto de uma forma muito precisa, como se aquilo sempre tivesse sido a segunda natureza daquele objeto, ele ser uma fruta ou um vegetal. A série dos invisíveis, que era trazer um procedimento mecânico para um objeto banal, completamente banal. Então, na verdade, era sempre uma situação de trazer para um objeto um procedimento que não pertencia a ele, mas, ao mesmo tempo, numa operação de um ajuste muito preciso. Enfim, essa é a história, em linhas gerais, do trabalho. E esse trabalho que está na Fulgaz vamos dizer, é o primeiro momento desse pensamento, dessa ideia que está me acompanhando há 40 anos,